Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do TecFood. Meu nome é Poliane Santos, sou consultora de implantação e vou apresentar para vocês hoje o webinar de custo de não estocáveis e análise do custo realizado do cardápio. O treinamento será dividido em duas partes. Na primeira parte, vocês assistirão ao vídeo e na segunda parte eu abrirei para perguntas. Espero que vocês gostem da aula de hoje e tenham um bom treinamento. Eu vou começar falando do custo de não estocáveis, que são os custos dos produtos que não vão controlar estoque. E aí, como que a gente define que o produto ele não vai controlar estoque? A gente vai acessar aqui o sistema, aqui dentro do TecFood Lite, no menu Custos, Produtos de não estocáveis. E aí, quais produtos que a gente pode definir que eles serão não estocáveis? Por exemplo, as despesas. As despesas que podem incidir no custo da produção, no custo da refeição. Por exemplo, um combustível, se a refeição for transportada, o gás que utilizou para fazer o cozimento e assim por diante. Energia elétrica, a água. Todas essas despesas, elas podem ou não incidir no custo da refeição. Então, a gente vai acessar aqui o menu de custos, dentro do TecFood Lite, produto de não estocáveis. Vou selecionar aqui a filial e vou clicar aqui embaixo para o sistema trazer aqui para mim os produtos. E aí, utilizando esse botão aqui de cadastro automático, a gente vai definir qual o nível de produtos da árvore não será controlado o estoque dele. Então, vou vir aqui no Azinho, no botão de cadastro automático, vou definir o nível de despesas. É o nível 7, já vi aqui que é o nível 7, vou trocar aqui o nome por código. E vou informar do primeiro até o último produto dentro desse nível 7. E aqui eu vou informar se ele vai ser não estocável ou se vai ser estocável. Aqui eu quero que ele seja não estocável. Vou confirmar a operação e ele gera essa mensagem avisando que se eu informar, se eu tornar o produto não estocável, a posição de estoque dele pode ficar irregular, pode zerar a quantidade do produto no estoque, já que eu vou passar a não controlar o estoque desse produto. Vou clicar em sim e aí o sistema vai fazer o cadastro para mim de todos os produtos daquele nível 7, eles vão passar a ser não estocável. Vou conferir aqui utilizando o binóculo de pesquisa e vou informar aqui o nível 7, por exemplo. Clico aqui para confirmar e já aparece aqui para mim todos os produtos do nível 7 com a checkbox não estocável marcada. Depois que eu definir que o produto ele vai ser não estocável, ou seja, eu não vou controlar o estoque dele, ele vai ser um custo indireto, um produto indireto aqui na minha refeição, eu vou acessar a tela de custos, custos de não estocáveis, para fazer o lançamento do valor desse custo. Seleciono aqui a filial e seleciono o mês. Esse lançamento, vocês vão fazer o lançamento planejado, ou seja, um valor mensal. Esse lançamento é feito apenas uma vez por mês, o recomendado. E aí vocês vão definir aqui uma meta, um valor planejado para cada custo de produto não estocável. Vou aumentar a tela. Então, aqui o sistema trouxe alguns produtos não estocáveis. E aqui eu vou definir o valor planejado, que é uma meta. Vou informar aqui a meta para cada produto. E após eu ter feito o lançamento das contas a pagar de cada produto desse, eu vou informar o realizado. Eu só posso informar o realizado depois que eu já souber quanto ficou para mim no mês o custo de cada produto desse que está como não estocável. Fiz o lançamento, esse lançamento é manual, por enquanto não tem como importar o dado de algum outro lugar, esse lançamento tem que ser feito manual, o lançamento desse valor planejado e o lançamento do valor realizado. O que vocês podem fazer é usar esse botão aqui de duplicar custo de não estocáveis para exportar esses produtos para o próximo mês.
Então, se eu quiser exportar para o mês de julho, por exemplo, eu vou vir aqui em duplicar custo de não estocáveis. Vou informar filial, vou informar o mês de origem, o mês de destino. E vou informar qual tipo de custo que eu quero exportar para o mês de julho. Se é o planejado ou realizado. Se eu quiser exportar os dois, eu marco aqui o planejado e o realizado. E a operação, se eu quero acrescentar ou sobrepor. Acrescentar, ele vai manter o que já tem ali no mês de julho, vai só acrescentar o que está faltando. Então, se lá no mês de julho tiver apenas o planejado e eu quero exportar o realizado, ele vai manter o planejado e vai acrescentar só o realizado. Se eu quiser sobrepor, ele vai apagar as informações ali que estão no mês de julho e vai sobrepor com as informações que eu vou exportar do mês de junho. Venho aqui, seleciono o botão duplicar, ele vai copiar o planejado para o mês de julho. Vou vir aqui no mês de julho, vou clicar aqui para ver se o sistema vai copiar. Ele trouxe aqui o planejado da mesma forma, igualmente no mês de julho. Então, depois que eu defini quais produtos serão não estocáveis e fiz o lançamento do planejado, eu vou fazer o rateio desses produtos não estocáveis entre os serviços aqui da unidade. Vou acessar aqui novamente custos, rateio de não estocáveis. Vou selecionar aqui a filial, vou aumentar aqui a tela. Clico aqui embaixo para o sistema carregar as informações para mim. Ele trouxe aqui os produtos não estocáveis que eu defini anteriormente. E ele traz esse símbolo aqui que significa que esse produto não estocável ele já foi rateado para algum serviço da unidade. E aqui, para fazer o rateio, aqui embaixo vai trazer todos os serviços dessa filial. E aqui eu vou informar a porcentagem de rateio para cada serviço. E o total, né, a soma desse rateio aqui, desses rateios, tem que dar 100%. E aí, quando o produto não estocável ele está rateado, ele fica com esse símbolo aqui. Caso não estivesse rateado, apareceria um outro símbolo na cor vermelha. Após eu ter feito aqui o rateio dos produtos não estocáveis entre os serviços dessa filial, eu tenho a opção de visualizar esse custo, que a gente diz que é custo indireto, lá na tela de elaboração de cardápio. Vou acessar aqui a tela para vocês verem. Lembrando aqui que a tela de elaboração de cardápio é esse primeiro botão aqui. Após eu fazer o filtro do meu cardápio, vou buscar o cardápio que eu estou procurando. Eu venho aqui na filial. Depois de eu ter aqui o cardápio já aberto, eu vou vir aqui nesse botão que chama visualizar acompanhamento de custo. E aqui eu consigo visualizar o custo indireto. Existe essa forma aqui de visualizar o custo indireto na própria tela de elaboração de cardápio, porém o recomendado é que vocês tratem essas despesas lá no financeiro, no contas a pagar. Deixem apenas o custo de matéria-prima e o consumo por serviço aqui nessa análise de custo. Aqui ele vai trazer, ó, custo indireto, então eu estou posicionada aqui no dia 9, que é o dia de hoje. Ele vai trazer aqui o custo indireto, que foi rateado para esse serviço, 50%, para o Desde Jejum Webinar. E aqui ele vai trazer o per capita e vai trazer o total do mês. Trouxe aqui o total do mês, 7.499. E aqui também ele faz do dia 9, custo indireto, e faz o acumulado do dia 1º até o dia 9 do custo indireto. Então, aqui vocês conseguem visualizar esses custos de produtos não estocáveis, os custos indiretos. E aí, agora eu vou partir para outra parte, que é do custo realizado do cardápio. Então, depois que vocês elaboraram o cardápio, geraram o mapa de produção, foram lá, aconteceu a produção lá na cozinha, o cliente comeu do serviço, vocês fizeram a baixa dos produtos no estoque, fizeram a medição do quantitativo lá na tela de medição de efetivos, agora sim chegou a hora de fazer a análise do custo do seu cardápio, para ver se você ficou ou não dentro da meta. E o custo realizado, ele depende da baixa do estoque, da retirada do planejamento e da medição de efetivos. Se vocês deixarem de fazer uma dessas rotinas, vocês não conseguem gerar informações nesse relatório.
Vou sair aqui da tela de elaboração de cardápio e vou acessar aqui o menu custos novamente. E o primeiro relatório é esse aqui, custo real do período. Aí ele vai fazer o seguinte cálculo, ele vai pegar as quantidades que você informou na tela de retirada do planejamento e vai ratear pelo número de efetivos que você informou na tela de medição de efetivos. Dentro desse filtro existem várias opções de relatórios, a gente vai visualizar alguns aqui. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o custo real do período, analítico por serviço. Aqui eu vou definir a filial e o tipo de custo. Aqui no sistema a gente tem alguns tipos de custo, como o custo médio, o custo bruto e o custo líquido, que é com ou sem imposto, o custo de última compra. Para fazer a análise de custo, a gente recomenda que vocês utilizem o custo médio atual. Porém, se vocês utilizarem o custo médio e algum produto estiver com quantidade zerada no estoque, esse produto não aparece com um custo, né? Ele vai aparecer sem custo. Então, vou definir aqui o custo médio líquido atual, vou informar a data que eu quero visualizar o custo real, no caso aqui é o dia de hoje. Vou definir o serviço. Poderia trabalhar aqui com o grupo de serviço também, filtrar aqui o grupo de serviço desjejum. E aqui nesse menu de serviço apareceria só os serviços desse grupo desjejum webinar. A ordenação aqui do relatório, vocês podem ordenar por código ou por ordem alfabética, ou agrupar também os produtos nesse relatório de acordo com a árvore de produto, de acordo com os níveis da árvore de produtos. Aqui vocês poderiam informar pelo nível 1, pelo nível 2, ele vai até o nível 3. Eu vou colocar o nível 2 para ele agrupar os produtos desse relatório de acordo com o subnível, com o segundo subnível de cada nível ali da árvore de produtos. O tipo de produto que eu quero visualizar, se eu quero visualizar o custo real dos produtos estocáveis, ou seja, os produtos que controlam o estoque, ou os produtos não estocáveis, que são os produtos que não controlam o estoque, que eu defini anteriormente, que são os custos indiretos, energia elétrica, combustível, o gás e outros produtos. A princípio, eu vou definir aqui apenas o custo de estocáveis. Poderia salvar o relatório como PDF, como planilha de Excel, caso vocês queiram fazer análise fora do sistema. Poderia utilizar a impressora para já imprimir o relatório de uma vez, ou apenas visualizar a impressão aqui na lupa. Aqui o sistema trouxe as informações que eu filtrei, ó. Trouxe a filial, o período 9 de junho a 9 de junho, o tipo de custo que eu estou utilizando. Aqui eu estou visualizando apenas o custo de estocáveis. Lembra ali na tela de lançamento de custo de não estocáveis? Eu informei apenas o planejado, não informei nenhum valor ali na coluna de realizado. Então, aqui nesse relatório, se eu marcasse os não estocáveis, ele vai trazer apenas os custos de estocáveis, porque eu não informei nada ali na coluna de realizado. E aqui ele trouxe o serviço desde jejum webinar, a data, dia 9/6, e o custo separado pelo segundo subnível da árvore de produtos, que foi o que eu filtrei. Então, o segundo subnível de cada nível, ó, primeiro aqui, hortifrutis e natura, ele trouxe o mamão, a quantidade prevista 60 quilos, o custo unitário do quilo do mamão, 1,80, a quantidade consumida, que foi a que eu informei na tela de retirada do planejamento, 50 quilos, e o custo total. O sistema vai multiplicar 1,80 vezes 50 quilos que eu utilizei. Custo total do mamão aqui para o meu desjejum webinar, R$ 90,08. E assim ele faz com todos os níveis do produto, ó, com todos os níveis da árvore, ó, e perecíveis, o produto que tem dentro desse nível perecíveis, presunto cozido, ele faz a mesma coisa, a quantidade prevista, custo unitário 12,74 o quilo do presunto, utilizei apenas 9 quilos, ele multiplicou 9 vezes 12,74, 114. Se eu não quiser visualizar dessa forma mais separada, mais detalhada, eu posso vir aqui
e deixar sem agrupar por nível. Ele vai trazer de forma inteira todos os produtos ali do meu serviço. Aqui ele trouxe estocáveis, o mamão formosa, presunto e o restante dos produtos aqui do desjejum. A quantidade prevista de cada um, o custo unitário de cada um, a quantidade consumida, que foi informada lá na tela de retirada do planejamento, e o custo total, que é a multiplicação do custo unitário vezes a quantidade consumida. Aqui ele vai trazer embaixo o custo de estocáveis, dos produtos que eu controlo estoque, aqui o total para o número de comensais, né, para o número de efetivos, que eu informei ali na tela de medição de efetivos, 510. Então, para 510 pessoas, o meu desjejum webinar saiu a R$ 1.116,64 centavos. E para uma pessoa, ficou a R$ 1,99. E foi parametrizado lá no cadastro do serviço desjejum webinar que o custo padrão desse serviço seria R$ 2,50. Ou seja, o meu custo realizado ficou R$ 1,99, ou seja, dentro da minha meta, né? Dentro do esperado. Visualizei esse aqui, analítico por serviço. Outra opção é esse aqui, analítico por data. Então, se vocês quiserem fazer uma análise minuciosa, data por data do seu calendário, vocês podem gerar esse analítico que traz mais informações. Aqui tem o analítico e tem o sintético. O analítico ele traz mais informações, o sintético ele é mais resumido. Vou visualizar aqui o analítico por data. Visualiza a impressão. Aqui ele vai trazer a data do cardápio, o serviço, os produtos estocáveis, que são os produtos que eu fiz a baixa lá no estoque, a unidade de medida de cada um, o custo unitário de cada um, a quantidade que foi retirada do estoque e o custo, que é a multiplicação aqui do custo unitário vezes a quantidade. E aqui ele traz novamente o custo total de estocáveis, custo total dos produtos, para o número de efetivos, 510, e o custo per capita do serviço. Aí agora eu vou voltar lá na tela de custo de não estocáveis e vou informar aqui o realizado, para vocês verem aparecendo aqui nesse relatório. Vou voltar aqui, seleciono aqui embaixo para poder carregar os produtos não estocáveis e vou informar aqui na coluna de realizado. Vou informar aqui 10 mil. A mesma coisa aqui. Mesma coisa. E aqui o salário eu vou colocar 15 mil. Confirma a operação. Vou atualizar aqui a tela. E vou voltar aqui nesse relatório e quero visualizar os não estocáveis. Vou desmarcar aqui a opção de estocáveis, quero visualizar só os custos que eu fiz o lançamento. Vou gerar aquele analítico por serviço mesmo, poderia gerar esse analítico aqui por data. Aqui ele trouxe o que eu lancei. A gasolina, a quantidade prevista, o custo unitário. Como é um produto não estocável, ele não traz a quantidade prevista, tá bom, gente? Aqui ele vai trazer o custo unitário, que foi o que eu planejei, o que eu coloquei lá na tela, na coluna de planejado, e a quantidade aqui, o custo do realizado, 5 mil, 5 mil. Total de custo não estocáveis, 15 mil, para o total de efetivos, 510. Então, esses custos indiretos foram rateados pelo número de efetivos, ficou um total aqui, um per capita de R$ 29,41. Então, esses combustíveis aqui, eles ficaram R$ 29,41 para cada pessoa. Então, nesse relatório aqui de custo real do período, vocês podem visualizar tanto os estocáveis quanto os não estocáveis. Vou visualizar aqui mais uma vez. Se eu marcar as duas opções, estocáveis e não estocáveis, eles vão trazer primeiro os estocáveis e o custo deles, o custo total. E aqui embaixo ele traz o custo de não estocáveis. E aqui ele traz custo total dos produtos, somando os estocáveis com os não estocáveis, 16 mil.
e o custo per capita ficou 31,40, considerando já os não estocáveis. E aqui traz a marcação, que eu estou visualizando o relatório dos produtos estocáveis e não estocáveis. Aqui tem o sintético por serviço, que ele não vai trazer os ingredientes desse serviço, vai trazer apenas o nome do serviço desse jejum webinar. Desse jejum webinar, a data que eu filtrei, o custo total, considerando os não estocáveis. Vou voltar aqui, vou desmarcar não estocáveis, eu estou querendo ver no momento só o custo de matéria-prima. Visualiza a impressão novamente. Ele traz aqui, ó, desde jejum webinar, o custo total, R$ 1.016,64. Comensais efetivos, 510, o custo per capita, R$ 1,99. Viram que aqui no relatório sintético, ele não traz os ingredientes desse serviço, não traz o custo separado de cada ingrediente. Ele traz de maneira resumida o serviço, o custo total dele, o número de comensais efetivos e o per capita. Traz as informações mais resumidas. Aqui dentro do custo real do período, tem a opção de você visualizar também o custo real do período analítico por tipo de prato. Porém, para visualizar esse relatório, vocês precisam ter feito a baixa do estoque, a retirada do planejamento por tipo de prato, para sair as informações aqui. Vou visualizar a impressão. Aqui ele trouxe os ingredientes. E se eu tivesse feito a retirada por prato, aqui apareceria o custo de cada prato do meu serviço desde jejum webinar. O custo unitário, a quantidade, e aqui o custo per capita do prato, os comensais efetivos do prato. Lembrando que só vai aparecer as informações aqui caso vocês façam a retirada do planejamento por prato. Como a retirada foi feita por serviço, não trouxe as informações aqui nesse relatório. E aqui existem outras opções também, se vocês quiserem visualizar o consumo dos gêneros, evolução de custo, tem outras opções de relatório. Mostrei para vocês os principais relatórios. Aí agora o próximo relatório é esse daqui, custo realizado global do período. Aqui ele vai trazer os produtos separados por data, ele vai trazer a quantidade consumida de cada produto em cada dia. Como eu estou filtrando aqui só o dia 9, poderia filtrar outra data, mas eu quero filtrar aqui só o dia 9. Vou vir aqui no serviço, vou selecionar o desde jejum webinar, que é o serviço que eu estou trabalhando. Aqui dentro tem outras opções de relatório. Custo realizado global do período, analítico geral por data, que vai ser o primeiro que a gente vai visualizar. O tipo de custo, lembrando que vocês podem analisar esse relatório de custo real com o tipo de custo que vocês desejarem, mas o recomendado da Tecnisa é utilizar o custo médio. Podem ordenar aqui por código, por ordem alfabética, podem visualizar os custos de estocáveis ou de não estocáveis. Vou visualizar a impressão. Aqui tem que informar o produto. Vou colocar aqui o produto, o nível de produto inicial e o produto final. E aí, esse nível de produto que vocês informarem ali, esse intervalo que vocês informarem, tem que abranger todos os produtos do cardápio desse serviço. Senão, o custo realizado aqui não vai ser verdadeiro. Ele vai trazer aqui um custo ou para mais ou para menos, porque você deixou de abranger algum produto ali do cardápio naquele intervalo. Aqui ele trouxe, conforme falado, ó, ele traz o período que eu filtrei e traz separadamente cada produto, a data em que esse produto foi utilizado. Então, se eu estivesse trabalhando com mais de uma data, apareceria aqui a data que o produto foi utilizado, o custo unitário de cada um em relação à unidade de medida, a quantidade usada de cada produto. Aqui, por exemplo, o mamão foi utilizado 50 quilos, dando um custo total de R$ 90,08. Multiplicando aqui 1,80 vezes 50 quilos. E assim por diante, ele vai fazer esse detalhamento com todos os produtos do cardápio do Desde Jejum Webinar. Ele vai trazer o produto, a data que ele foi utilizado, a quantidade que ele foi utilizado.
e o custo de cada um, o custo total. E aqui embaixo ele traz o custo dos produtos, ele vai somar o custo de todos os produtos aqui do cardápio, vai dar o custo total do produto, dividindo esse custo pelo número de efetivos que foi informado, 510, ele deu aqui um custo per capita, ou seja, per capita para uma pessoa. O meu serviço desse jejum webinar ficou R$ 1,99. Para uma pessoa e para 510 pessoas, R$ 1.016. Temos essa visão aqui nesse relatório. E aqui tem outra opção. Tem o analítico por serviço /data. E aí ele vai trazer o serviço primeiro, a data que o produto foi utilizado. Ele traz o serviço desse jejum webinar, os produtos desse serviço, lembrando que são os produtos que foram baixados no estoque, da retirada do planejamento. A data que o produto foi utilizado, o custo de cada um, traz praticamente as mesmas informações do outro relatório, muda apenas o layout. Traz aqui a quantidade, o custo, 1,80 vezes 50 quilos. E aqui embaixo ele vai trazer o custo total do serviço desse jejum webinar, 1.016, os comensais efetivos informados, 510, o custo per capita, 1,99. Aqui eu estou visualizando apenas os custos estocáveis. Se eu quisesse gerar também o de não estocáveis, apareceria também aqui nesse relatório. Aqui aparece a marcação. E aqui embaixo ele traz os produtos não estocáveis, gasolina, o etanol, o diesel. Traz aqui o custo, ele não vai trazer quantidade, lembrando porque o produto não controla estoque. Então ele vai trazer só o custo planejado e o custo realizado desses produtos. E aqui embaixo ele faz a soma dos produtos estocáveis e os não estocáveis. 31,40, que deu para uma pessoa, né? Juntando os não estocáveis também. Outra opção de relatório é esse analítico aqui por produto. Ele também vai trazer detalhado cada produto do cardápio desse serviço desse jejum webinar. Ele vai trazer os produtos, a unidade de medida de cada um, com seus custos respectivos. Por exemplo, o leite integral, R$ 2,36 o litro. Esse preço aqui é em relação à unidade de medida. O suco de manga, que ele está em pacote, esse preço R$ 4,60 em relação ao pacote. Quanto que custa um pacote de 250 gramas? R$ 4,60. Aqui ele vai trazer a quantidade baixada lá na tela de retirada do planejamento e o custo de cada produto. E aí aqui embaixo ele vai trazer o custo total dos produtos, os comensais efetivos e aqui o custo per capita. Esse custo ele já está incluindo os não estocáveis. Se eu quiser visualizar apenas os estocáveis, ou seja, só a matéria-prima e o consumo por serviço, o guardanapo, o copo. Aqui ele trouxe apenas o custo de matéria-prima, R$ 1,99. O sintético, ele não traz os ingredientes, conforme eu falei lá no outro relatório. Vou gerar só esse aqui para vocês verem. Que esse sintético ele vai trazer apenas o nome do serviço, ele não vai trazer detalhado cada ingrediente. Eu trouxe o de jejum, então se vocês quiserem saber de forma geral quanto que ficou o meu serviço ali no dia 9, o meu serviço de jejum webinar, vocês vão gerar o custo realizado global do período ou o custo realizado do cardápio, sintético por serviço ou por data. E aqui ele vai trazer o total do jejum webinar, número de efetivos 510, custo per capita 1,99. Ele faz esse detalhamento. Dentro aqui do menu de custos, a gente tem o consumo planejado versus o realizado, onde o sistema faz um comparativo da quantidade que estava planejada gastar e a quantidade que realmente foi gasta. Vou acessar aqui o filtro. Aqui dentro tem outras opções de relatórios.
o que a gente vai visualizar hoje é o consumo planejado versus o realizado por serviço. Então, ele vai trazer o serviço, a quantidade planejada de cada ingrediente ali daquele serviço e a quantidade que eu baixei. E vai trazer a diferença entre esse planejado e o realizado. Vou definir aqui a filial, a data e o serviço. Quero visualizar aqui o Desjejum Webinar. Confirmo a operação. E aqui eu vou informar o nível de produtos. Lembrando que esse intervalo de produtos tem que abranger todos os produtos do seu cardápio, todos os produtos do Desjejum Webinar. Aqui a ordenação pode ser por código ou por ordem alfabética. Pode agrupar os produtos de acordo com o subnível da árvore de produtos. E aqui eu vou visualizar a impressão. Aqui ele trouxe os produtos, a coluna de planejada e a coluna de realizado. Então, aqui o planejado, ele faz o seguinte cálculo. Ele vai pegar o per capita dos pratos vezes o número de comensais estimados e vai dar o planejado, a quantidade planejada, a quantidade prevista. O realizado, ele vai pegar a quantidade que vocês fizeram baixa no estoque, na retirada do planejamento, dividido pelo total de número de efetivos que vocês informaram na tela de medição de efetivos e vai dar a quantidade realizada. E aqui ele vai fazer o comparativo. Por exemplo, o mamão formosa estava planejado gastar 60 quilos, dando aí um per capita para uma pessoa de 120 gramas. Na verdade, eu gastei 50 quilos e o meu per capita ficou de 98 gramas, tendo essa variação aí de 18% entre o planejado e o realizado. E assim por diante, ele faz com presunto, ó, 10 quilos, que estava planejado gastar, na verdade eu gastei 9. E com esse relatório, vocês conseguem tomar até uma decisão. Por exemplo, eu planejei aqui gastar de café 10 quilos. Se eu gastei menos, se o realizado foi menos, beleza, tá ok. Agora, se o realizado foi acima do meu planejado, eu posso verificar, eu posso utilizar esse relatório para poder verificar aonde eu estou gastando a mais esse ingrediente. E aí fazer alguma alteração ali no per capita, talvez corrigir o número de comensais ali para planejar o cardápio, ou coisa do tipo. E assim ele faz com todos os produtos, ó, leite, o suco. Olha o copo descartável, estava planejado gastar 500 unidades, um per capita de 1 unidade por pessoa, na verdade eu gastei 510. Ah, nesse dia que eu gastei 510, mas o número de efetivos também foi 510. Então, eu tive um aumento na quantidade porque aumentou os meus efetivos. Aqui o guardanapo, a mesma coisa. Estava planejado gastar 1000 unidades, gastei 500, gastei só a metade e teve uma variação de 50%. E assim ele faz com cada produto do serviço, cada produto que foi baixado lá no estoque. Aqui no menu de custos, novamente, a gente tem o custo planejado versus o realizado, ou seja, ele vai pegar o custo planejado, vai comparar com o custo realizado e vai me dar a diferença. Aqui dentro do filtro tem outras opções de relatório. O que a gente vai visualizar primeiro é esse aqui, custo planejado versus o realizado. Aqui eu vou definir a filial, vou definir o tipo de custo e vocês podem calcular o custo com base na data de referência ou com base na data do cardápio. Eu vou escolher calcular com base na data de referência, porque eu quero saber na data de hoje, dia 9, qual o custo real do meu Desjejum Webinar. Se vocês fossem calcular com base na data do cardápio, o custo poderia variar. Se o produto teve variação de preço no estoque e hoje é dia 9, por exemplo, hoje é dia 9, o produto pode estar um preço e aí o seu serviço vai ficar um preço. Amanhã, quando você for fazer análise de custo, talvez já tenha entrado uma nota com algum produto e o custo esteja diferente, tenha aumentado o preço, e aí o custo do dia 10, o custo de amanhã, pode ficar diferente do custo do dia 9. Então, para eu ter uma mesma visão, o mesmo custo,
eu quero visualizar aqui com a data de referência, calcular o custo com base na data de referência. Então, o custo que está no estoque hoje, dia 9. Aqui a data inicial, o serviço. Vou selecionar aqui desejo um webinar. Posso visualizar também os custos estocáveis ou os não estocáveis. Vou visualizar aqui com os dois, depois eu desmarco aqui os não estocáveis. Vou visualizar a impressão. E aí aqui ele vai trazer o serviço, só aguardar aqui processar. Ele vai trazer o serviço, a data que eu filtrei, dia 9. Ele vai trazer a coluna de planejado e a coluna de realizado. Então, vamos analisar aqui primeiro a coluna de planejado. Aqui eu desejo um webinar na terça-feira, estava planejado de gastar R$ 1.353,05 para fazer esse serviço para 500 pessoas. Aqui tem o número de comensais estimados. E aí, dando um custo per capita de R$ 2,70. O realizado, que eu fiz a baixa lá na retirada do planejamento, ficou R$ 16.016,64. Comensais efetivos 510, ficando R$ 31,40. E isso considerando os não estocáveis. E aí eu vou voltar aqui, vou desmarcar aqui não estocáveis, vou visualizar só o custo de matéria-prima. Aqui o planejado R$ 1.103,05 para 500 pessoas, dando um per capita de R$ 2,20. Meu custo padrão é R$ 2,50, então o planejado estava dentro da meta, 30 centavos a menos. E aqui no realizado ficou um total de R$ 1.016,64 para 510 pessoas, ou seja, meu custo realizado ficou R$ 1,99 dentro da meta. E aí a diferença do planejado para o realizado ficou essa variação aqui de 9,64%. Tanto o planejado, a gente pode ver aqui nesse relatório que tanto o planejado quanto o realizado ficaram dentro da meta do custo padrão, que é R$ 2,50. O planejado ficou R$ 2,20 e mesmo tendo aumentado o número de comensais aqui, que é 510, eu ainda fiquei dentro da meta, porque quanto maior o número de efetivos, mais eu vou ter para ratear. Eu vou ratear aquela quantidade baixada no estoque para mais gente. Vou diluir essa quantidade gasta para mais pessoas. E aí o custo aqui diminui. R$ 1,99. Aqui dentro a gente tem também a opção de curva BC, geral planejado e a geral realizado. Então aqui a gente vai ver qual produto que corresponde a uma maior parte aqui do cardápio, um custo mais caro do cardápio. Vou visualizar aqui esse custo planejado, curva ABC geral planejada. Vou utilizar aqui o tipo de custo líquido, a médio líquido atual, a data, e aqui vou informar o nível de produtos, do 1 até o nível 6. Posso escolher aqui o que eu quero visualizar, se é só o custo de matéria-prima, não estocáveis, consumo per capita e o fixo. No primeiro momento, eu vou deixar aqui o não estocáveis fora, porque como a quantidade informada dele ali de realizado foi R$ 5.000, então ele com certeza ficaria ali na curva ABC, na curva A. E essa curva, ela é parametrizada ou no parâmetros de estoque, ou na personalização do sistema, onde vocês parametrizam qual porcentagem em cada curva, na A, na B e na C. Aqui foi parametrizado 70% vai ficar na curva A, 20% na B e 10% na C. Então, vamos visualizar aqui a impressão para visualizar o planejado. Então, qual o produto aqui do meu desjejum webinar que tenha maior custo aqui, ó? Ficou o alface americano. Ó, eu não filtrei o serviço. Vou voltar aqui. Aqui é só do dia mesmo, aqui ele vai pegar todos os serviços. Aqui não tem o serviço não, tem como filtrar o serviço não. Vou informar aqui, ele trouxe aqui o alface americano, que ficou aqui na curva A. O alface, o bife, o pão, o leite e o tomate. Porque esses produtos estão correspondendo a 69% aqui do cardápio.
o custo dele. Vou visualizar aqui o real, curva BC geral realizado. Aqui eu quero visualizar também só os produtos estocáveis. Aqui ele vai trazer todos os produtos que tem cardápio aqui no dia 9. Não separa por serviço. Visualizo aqui a impressão. Aqui ele trouxe, ó, o pão de hambúrguer, o custo total dele tá saindo a R$ 418,20, ou seja, ele tá correspondendo a 41% do meu cardápio, o custo dele é mais alto. E o mais barato é o guardanapo, ele custa 1 centavo e o custo total dele aqui no cardápio ficou R$ 5,00. Ele tá correspondendo apenas a 0,49% do cardápio. Então, esse aqui é o mais... Esse aqui, o realizado, ele já trouxe o serviço, só trouxe os produtos do Desjejum Webinar, porque eu dei baixa apenas nesse serviço. Eu fiz a retirada do planejamento apenas nesse serviço. Agora, o realizado, ele já trouxe outros produtos, porque eu gerei o relatório de planejado. Aí, ele trouxe outros serviços que tem cardápio naquele dia, no dia 9. E aí, com esses relatórios, vocês podem fazer análise do que está gastando a mais, do que está gastando a menos. E o interessante é que quem elabora o cardápio faça essa análise de custo para poder fazer as próprias correções. Visualiza aqui o relatório, vê que ele está acima da meta, olha lá no cardápio o que pode alterar, refaz a revisão da receita, faz a alteração dos comensais, para o custo realizado ficar o mais próximo do planejado. Pode acontecer em algum caso de ter um número a mais de pessoas no dia, ou então de acontecer alguma perda de matéria-prima, um produto caiu no chão, quebrou, teve que pegar mais no estoque, ou então uma carne estragou, ou uma cuba de arroz caiu no chão, ou o cozinheiro deixou o arroz queimar. Vai acontecer essas coisas em algum dia. Mas aí não acontecer sempre do custo realizado ficar acima do planejado. O ideal é sempre os dois andarem juntos. Você planeja e o esperado é que você atinja esse planejado, que o seu realizado fique dentro do planejado, dentro ali daquele custo padrão que vocês vão definir ali no cadastro do serviço. Pessoal, agora a gente vai para a segunda parte do treinamento, que é vocês mandarem as perguntas através do chat do webinar. A Renata já chegou a mandar pergunta aqui. O custo analítico por tipo de produto mostra o valor somado de todos os produtos que compõem os serviços do dia? Sim. Oi, Renata, obrigada por participar do webinar. Na verdade, se você faz a retirada do planejamento por serviço ou geral, o sistema vai trazer o custo realizado do serviço. Se você quiser saber o custo realizado do prato, aí você vai ter que fazer uma retirada do planejamento por prato. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para fazer uma pequena revisão enquanto não chega mais perguntas. Eu abri aqui o Tech Food Lite. Então, para ter o custo realizado do cardápio, é necessário fazer 2 rotinas no sistema, que é a retirada do planejamento, onde vocês vão baixar no estoque tudo que foi utilizado ali para fazer o serviço, e a medição de efetivos, que é onde vocês informam o número real de refeições do dia para cada serviço. Então, tem elaboração de cardápio, vocês vão fazer a previsão de consumo, requisição geral para tirar os insumos do estoque, mandar para a cozinha. Aí a cozinha faz o preparo, faz a produção do serviço, distribui para o cliente. Aí tem a retirada do planejamento, onde vocês vão fazer a baixa no estoque de tudo que foi utilizado. Aqui nessa tela de retirada, o sistema traz, né, a coluna de consumido, onde vocês vão informar tudo que foi utilizado. E tem a rotina de medição de efetivos, onde vocês vão informar o número de refeições servidas para cada serviço. Aí o sistema vai ratear a quantidade utilizada de cada produto pelo número de refeições e vai dar o custo realizado. Aí aqui no Tech Food Lite, a gente tem esse menu custos, onde vocês podem fazer análise de custo realizado. Então, para todo relatório que tenha real, realizado, é necessário fazer essas 2 rotinas.
Primeiro relatório que eu vou mostrar é o custo real do período. Então, se eu fiz a baixa por serviço, ele vai trazer para mim o custo realizado por serviço. Tem por serviço, por data, ó, analítico por serviço. Vou colocar aqui desejo um webinar. Visualiza a impressão. Aqui ele trouxe ó, o açúcar refinado, suco de laranja pacote, que foi o que eu fiz a baixa. E ele traz o custo total do serviço para o número de refeições e o custo per capita, que é para uma pessoa. Aqui nesse relatório ele só vai trazer o que foi baixado no estoque. Tem esse aqui por data, lembrando que o relatório analítico é um relatório mais detalhado, o relatório sintético é um relatório mais resumido. Então, ele traz aqui o custo total dos produtos e o custo per capita do serviço. Sintético por serviço, ele não traz tanto detalhamento de informações, ele vai trazer apenas o serviço desde jejum webinar e o custo total, ele não vai trazer os produtos que foram baixados no estoque. Então, esse relatório aqui é mais resumido. Tem um outro custo também que vocês podem gerar, que é o realizado global do período. Ele vai trazer as informações, né, os produtos baixados, ele vai trazer a data, o serviço. Vou colocar esse geral. Vou colocar o produto aqui dentro do nível alimentar. Serviço de jejum webinar. Visualiza a impressão. Aqui ele traz os produtos que foram baixados, a data em que houve a baixa desses produtos, o custo unitário de cada um, a quantidade que foi baixada, aí ele multiplica a quantidade pelo preço unitário e dá o custo total. Custo total de produtos e o custo per capita. Nesse relatório também vocês podem gerar tanto estocáveis quanto não estocáveis. Nesse relatório, nesse webinar, vocês aprenderam também sobre os custos de não estocáveis, que são os custos dos produtos que não controlam estoque. Se vocês quiserem que essas despesas, que a gente chama custo de não estocáveis, a gente considera que seja despesa. Se vocês quiserem que incida no cardápio, tem como fazer o cadastro aqui no sistema e na tela de elaboração de cardápio esse custo aparece como custo indireto. Deixa eu só ver aqui se chegou mais alguma pergunta. Renata, me fala aqui se eu respondi sua pergunta, se você vai ter mais alguma outra pergunta, senão eu faço o encerramento do webinar. Muito bom ver você participando aqui conosco, tá bom? Eu vou dar mais alguns segundinhos, talvez demore para chegar a pergunta aqui para mim, tá? Então, eu vou dar mais uns minutinhos. Aí, se você quiser falar aqui que não tem mais pergunta, ou se quiser mandar uma outra dúvida, pode me mandar, pode ficar à vontade, tá? Aqui vocês vão definir na tela de produtos de não estocáveis quais os produtos serão considerados como despesas, por exemplo, energia elétrica, mas aí eu teria que ter um nível na árvore de produtos desses produtos, que serão considerados como produtos com custo de não estocáveis. Depois a gente faz o lançamento desses custos para cada despesa, e esse custo é inserido de forma manual, tem a parte planejada e a parte realizada. Aqui no mês de setembro não tem nenhum, no mês de agosto eu creio que já tenha. Aqui a energia elétrica, o valor planejado, o valor realizado. Esse símbolo significa que a despesa foi rateada para algum serviço. Então, custo, rateio de não estocáveis, vocês podem ratear entre os serviços da unidade e as despesas. Aqui, ó, tá vendo? Tem, por exemplo, a energia elétrica, ela tá rateada 100% para o desjejum webinar. Então, se eu fizer o lançamento no mês de setembro, lançamento de custo de não estocáveis da energia elétrica para o mês de setembro, deixa eu inserir aqui, ó, energia elétrica. Vou colocar aqui o realizado, R$10.000. Salvo. Deixa eu informar aqui o planejado, 5.000. Quando eu for gerar o relatório de custo real do período, no relatório eu posso deixar marcado o custo de não estocáveis
visualiza aqui o serviço Desejo um Webinar. Visualiza a impressão, aí ele vai trazer o custo do serviço considerando esse produto não estocável. Tá vendo? O custo total até ficou maior. Vamos gerar o analítico. Aí ele traz discriminado, que foi a energia elétrica que eu inseri. Aqui, a energia elétrica, 10 mil, tá vendo? Ele traz separado. Seria esses relatórios. Já que não vai chegar perguntas, eu vou fazer então o encerramento do webinar por hoje. Gostaria de agradecer pela participação. Desejo a todos um bom descanso, um bom final de tarde. E aguardo a todos na próxima semana. Teremos o webinar de faturamento e financeiro. Muito obrigada e até a próxima.